educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Para hoje a gente dá uma olhadinha no poeta. As caras dos poetas muitas vezes dizem muita coisa. Elas dizem menos do que ele realmente era e mais do que a gente queria que eles fossem, principalmente quando são poetas de uma época em que não havia retratos. Quando o poeta está vivo, tem algum sucesso, algum reconhecimento, ou pelo menos tem amigos na área das artes visuais e promove a sua própria fixação, a gente tem algum tipo de controle, algum tipo de contribuição nessa imagem, algum tipo de encenação. Mas é interessante pensar nos poetas que não tiveram essa oportunidade. Um caso exemplar é o caso do Camões. Luís de Camões é um poeta que morreu em 1580, apesar de ter certo reconhecimento e ser visto por muita gente como já o príncipe dos poetas portugueses, não tinha a colocação social que garantisse a representação visual dele. E, na verdade, vamos ser honestos, nenhum dos outros grandes poetas da época também tinha. Não é uma questão pessoal do Camões. É muito mais um problema de qual era o lugar dos poetas no século XVI português. A partir disso, o que a gente tem é uma constante construção de um Camões imaginado. Provavelmente, se você já estudou alguma coisa de literatura, você pode conhecer este Camões aqui, ó. Esse Camões está em vários livros de literatura e, inclusive, se você teve a oportunidade de viajar, você viu um desdobramento desse Camões neste outro Camões aqui, que é o da estátua celebrativa no Largo de Camões, em Lisboa. Pois bem, ambos sofrem de um problema muito básico. A estátua foi feita para comemorar os 300 anos de morte do Camões, que foi em 1880. Essa imagem do poeta forte, do poeta altivo, que está usando uma armadura, ela está ecoada na imagem anterior que eu tinha mostrado. O problema é que esse retrato é de começo do século XIX. O François Gérard, que é o autor dessa gravura que está ilustrando uma edição das obras do Camões, é um cara que nasceu em 1770 e morreu em 1837. Mas ele é um francês que, sim, tinha contatos com a cultura portuguesa, mas não tinha acesso a documentos que garantissem. Quase. Na verdade, esse retrato tem muito a ver com este outro retrato aqui, que é um retrato de uns bons 60 anos depois da morte do Camões, executado por um artista holandês, impresso na Espanha, a partir das indicações de um erudito português, Manuel Faria e Souza. Faria e Souza é bem posterior ao próprio Camões, não conviveu com o Camões, então ele não tem como garantir, apesar de que alguns dados já estão aqui colocados. O livro na mão, a coroa de louros e a armadura que vai ser reproduzida lá para frente no retrato do François Gérard e depois na estátua de Camões. O que acontece aqui? A gente tem aos poucos a construção desse poeta bélico que tem a ver com a epopeia. Um poeta que não é a única coisa que se conhece a respeito do Camões, porque ele também tem uma obra lírica com muito mais complicações no que diz respeito às atribuições, mas que sim acaba influindo no
retrato, na imagem que ele passa para os outros. Uma imagem que é de um grande aventureiro. Essa imagem aparece neste retrato aqui. O Camões em Goa, feito por um artista francês também, o Alexandre Joseph Dezennes, que nasceu em 1785 e morreu em 1827. Esse retrato é de 1817. Mais uma vez, alguém que não conhece, mas que mostra o quê? Aqui a gente tem a pena, aqui a gente tem o livro na mão do Camões, a gente tem o ambiente tropical, as vestes ainda estão bem organizadas. Notem que é um poeta que mantém toda a dignidade num ambiente de adversidade. Esse é um retrato, supostamente, do Camões em Macau, na gruta em que ele morou por não ter condições de pagar um quarto. Para quem não tem condição de pagar um quarto, ele está bastante bem vestido. A apresentação dele é a apresentação de alguém, como eu disse, que mantém ainda sua dignidade. Uma dignidade que aparece também nesse outro retrato aqui, de fins do século XIX, do pintor português Antônio Carneiro. Mais do que dignidade, aqui a gente tem quase uma aura ao redor dele, porque a colocação do Camões lendo os Lusíadas, os monges, é estrategicamente selecionada na frente de um arco por onde passa a luz, o ilumina, deixa o rosto um pouco desfocado. Aqui o pintor se safa da necessidade de ter que colocar a imagem clara dele. Por outro lado, dá uma aura de algo etéreo, porque a luz brilha por trás dele e eleva esse poeta. É uma imagem um pouco diferente a que a gente reconhece no retrato do André Malhoa, também comecinho do século XX. Aqui o Camões tem certa dignidade, mas ele já não está com toda a grandiosidade. Passou o momento da celebração dos 300 anos de morte e da construção do mito nacional. Agora, a questão séria é qual desses Camões é o Camões? Difícil de saber. Muito improvável que qualquer um desses tenha a menor objetividade no que diz respeito à construção. Tem as sugestões. Se fala muito sobre o olho, o próprio Camões menciona esse olho direito que ele teria perdido e que, em alguns poemas, fez com que ele respondesse a damas meio abusadas que o chamavam de cara sem olhos. Fala-se bastante da barba ruiva dele, é a descrição que se faz muitos anos depois de ele ter morrido. Agora, tem algumas coisas que parece que sobreviveram mais ou menos da época. Há um retrato feito em Goa, mas feito em 1581, um ano depois dele ter morrido. É esse aqui, que a gente vê alguns dos elementos já organizados, principalmente a coroa de louros, que é reconhecimento de que ele é um grande poeta, a armadura. Agora, a barba tá negra. Ele não é aqui o ruivo de que se fala, ele é um moreno. E vale a pena prestar atenção num detalhezinho. Esses elementos que vão depois aparecer no Faria e Souza também, não são elementos que digam respeito exclusivamente aos dados empíricos, mas aos dados simbólicos que cercam a figura do Camões. Como eu disse, a coroa de louros é uma marca da condição de poeta. Os louros eram usados para a celebração do deus Apolo, que é o deus da poesia, e por isso eles são colocados na cabeça dos poetas desde tempos antigos. A armadura indica o guerreiro. Então, aqui a gente tem
feita em Goa uma imagem 10 anos depois, ou 15 anos depois, provavelmente, de o Camões já ter deixado Goa, uma imagem que representa não a memória do que ele foi, mas a memória do que ele simboliza. E é o que acontece um pouco nesse outro retrato que é bastante famoso, que é o retrato do Fernão Gomes, supostamente feito a partir do próprio poeta. Então isso foi em 1570, mais ou menos, época da publicação dos Lusíadas. É um retrato que se entende que é mais ou menos fidedigno, apesar de que tem problemas, porque a gente só tem uma cópia dele. E uma cópia que fez questão, vocês notam, de reproduzir o remendo, porque o papel já estava rasgado. Então, essa cópia a gente sabe que é do começo do século XIX. O retrato original provavelmente era anterior, foi guardado na coleção, na biblioteca de um nobre, acho que era o Conde de Vimeiro, não me lembro de cabeça, mas é supostamente muito próximo, teria sido feito por alguém que conviveu com o Camões. Uma imagem, como a gente vê, bem menos grandiosa, bem menos idealizada. É uma imagem mais crua. A barba continua um pouco mais clara, mas nem temos a coroa de louros. E é o contrário de uma outra imagem feita também em Goa em 1556, a época em que o Camões supostamente estaria por lá. Essa imagem, que foi descoberta também no século XIX, ela tem uma característica muito mais rudimentar, ela é feita com muito menos cuidado, mas tem outros atributos, porque aqui, notem que a gente tem correntes nos pés do Camões. Ele está sentado numa escrivaninha, ele tem livros ao redor, ele tem a pena na mão, mas ele está na condição de preso. Numa época em que ele era já reconhecido como um poeta, mas não reconhecido como o grande poeta português, ele está representado como a condição do prisioneiro. Afinal de contas, o que é o Camões de verdade? É difícil de saber, porque, em realidade, cada época vai construir o seu Camões mais adequado aos seus próprios desejos. Cada época vai projetar sobre o Camões as suas próprias fantasias, os seus próprios ideais. E mais do que ideais de o que é o Camões, ideais do que seria a própria poesia, do que seria, numa altura, a pátria, do que é, em alguma altura, o talento, o destino, a intervenção divina sobre os acontecimentos humanos. E isso é fantástico porque essas outras imagens acabam se projetando em cima do que a gente lê. Ler as poesias deste poeta, ou deste poeta, ou deste poeta, podem fazer com que a gente leia de maneira completamente diferente. E isso é uma das coisas que eu acho interessantes de a gente ter na cabeça, porque tudo isso vai construindo aquilo que o meu santo padroeiro Mikhail Bakhtin chama de enunciado. É as palavras mais uma série de contextos. E as imagens que a gente tem são também contextos. Por isso, às vezes é importante olhar para o poeta, mesmo tendo clareza de que a gente não precisa misturar a biografia no sentido de fazê-la ser um elemento de explicação, mas sim um elemento a mais de construção dos significados.